Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo, nossa aula semanal aqui de ergonomia. Hoje nós temos um assunto muito atual, são as dores no pescoço, mas que tem um fator que é comum a todas as pessoas. E nós vamos entender se essas dores estão relacionadas ao seu trabalho ou se elas estão relacionadas às atividades do seu dia a dia. Inclusive, é uma doença que tem afetado não só os trabalhadores, as pessoas aqui no Brasil, mas também tem sido muito falada fora daqui, tá legal? Então, vamos entender tudo sobre esse assunto agora nesse vídeo, então fique comigo até o final. Então, para a gente começar a nossa aula, aquele convite de sempre, se inscreve no canal para receber todas as notificações, também nas nossas redes sociais. Não custa nada e você dá uma força muito legal aqui para o canal para fazer essa informação chegar cada vez a mais pessoas e para você ficar sempre bem informado quando nós publicamos os conteúdos, receber sempre em primeira mão, tá legal? Então se inscreve, deixa o sininho ativado para receber todas as notificações. Vamos lá então, pessoal. Olha para essa figura aqui e eu queria já começar a fazer uma pergunta aí para todos vocês. Quanto tempo do seu dia hoje você passa com o celular na mão? Você tem ideia, né, de quanto tempo você usa o celular ao longo do dia? Vejam, o celular hoje ele reúne todas as informações praticamente, né, do nosso dia a dia. Você tem ali as questões relacionadas ao seu trabalho, você tem ali entretenimento, você tem ali os contatos dos seus amigos, contatos profissionais, você tem ali, né, uma série de aplicativos que te dão suporte para suas necessidades diárias, como agenda. Se você está fazendo dieta, você pode usar o celular para dar aquele alarme, né, dar aquele aviso. Então, o celular faz parte do nosso dia a dia. E isso não é de muitos anos, né? É claro que nós já temos aí um bom tempo de uso do equipamento, mas a princípio nós tínhamos um uso que era relativamente restrito e hoje esse uso se ampliou demais, principalmente com a internet. Então, eu tenho esse dado, e é um dado recente, né? Foi publicado, e a Forbes é uma revista que vem acompanhando e fazendo algumas publicações nesse sentido. Qual o tempo médio de uso, né, das pessoas relacionados aos aplicativos principalmente, né? O monitoramento de uso de aplicativos no celular, e isso foi feito em vários países do mundo. E, para nossa surpresa, o Brasil está no topo desse ranking. Então, o brasileiro usa em média o celular por 5,4 horas, 5 horas e meia praticamente ao longo do seu dia. E vejam que isso é muito tempo, né? Se a gente pensar, eu imagino que eu não uso isso, eu uso um pouquinho mais, mas aqui é um tempo médio. Então nós temos pessoas que estão usando 10 horas, 12 horas, outras pessoas estão usando 1 hora, menos horas, ok? Mas nós, nesse ranking, né, nós superamos aí a Indonésia, a Índia, a Coreia do Sul, estamos à frente de países como Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, e estamos no topo do ranking, infelizmente, né, mais geralmente os rankings que não são tão positivos assim, tão negativos, o Brasil costuma figurar entre os primeiros, mas o fato é que o brasileiro médio usa o celular por 5 horas e meia. Agora veja só, a questão do tempo de uso não é por si só um problema, tá? Eu posso ter aqui colocar um número para vocês por 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, mas qual é o problema relacionado ao uso do celular e o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Bom, você já deve ter percebido que isso tem tudo a ver, principalmente porque nós temos agora uma patologia, uma doença que vem sendo descrita, né, ao longo dos últimos anos, é muito recente. Os primeiros artigos, né, textos, tem textos bons, né, relatando sobre isso, a partir de 2016, 2017, agora um pouco mais, mas é chamado de síndrome do pescoço de texto, ou uma síndrome, né, que anterioriza a nossa cabeça. Para quem é da área da saúde, sabe que anteriorização de cabeça significa um posicionamento inadequado da nossa coluna vertebral. Tá? Nossa coluna tem algumas curvaturas naturais e quando eu projeto a minha cabeça à frente, eu tenho uma alteração biomecânica. Mas como que surge essa síndrome, né? Então, primeiramente, né, dores na região do pescoço, principalmente, e nós já vamos ver diretamente o motivo, você já deve estar imaginando, tensão muscular nessa região, não só no pescoço, mas também na região dos braços, alterações posturais, uma delas, né, essa que eu comentei com vocês, que é a cabeça jogada para frente, mas toda vez que eu tenho uma alteração
na região do pescoço. Ó. Então, se a minha cabeça está para frente, essas alterações refletem na região do tórax, na região lombar. Toda a nossa coluna precisa se ajustar porque a cabeça foi jogada para frente, tá? E com o passar do tempo, as alterações posturais, que a princípio eram transitórias, elas podem se tornar permanentes e, consequentemente, nós temos aí degenerações articulares. Então, temos alterações ligamentares, temos alterações em toda a estrutura intervertebral, né, nos discos intervertebrais. Isso pode, lá na frente, né, fazer parte de todo um processo de uma formação de uma hérnia discal, por exemplo. E por isso que é uma síndrome, né? E não só a dor no pescoço. Então a síndrome do pescoço de texto está relacionada a todas essas alterações, um conjunto de alterações que vão se formando ao longo do tempo, tá legal? E qual é o grande problema relacionado ao celular? O celular é responsável por um posicionamento muito deletério para o nosso pescoço, muito ruim, né, para o nosso pescoço. Em condições naturais, a nossa cabeça, ela pesa em média, ela pesa de 5 a 7 quilos, um peso médio aí de 6 quilos aproximadamente. Agora, se eu estou numa posição alinhada, a nossa coluna está numa posição adequada, eu estou ereto, a nossa cabeça ela pesa realmente 6 quilos. Agora, antes da gente pensar, por exemplo, no peso da cabeça, e você duvidar do dado que eu vou estar te passando aqui, faça o teste aí na sua casa. Veja o que é mais fácil, segurar os seus punhos junto aqui ao tronco, tá? Próximo aqui ao corpo, ou segurar os punhos esticados lá na frente, né? Com o braço aberto, tanto para o lado quanto para frente. Segura durante 1 minuto nessa posição. Você vai perceber a diferença do peso, por exemplo, sustentado do braço, o quanto isso reflete para o nosso ombro. Então, quanto mais distante do nosso corpo está a carga, né, a ser sustentada, mais nós temos um efeito de alavancas e, por consequência, maior o esforço músculo-esquelético. O corpo tem que sustentar esse peso, tá? Então, se eu estou com o braço juntinho aqui, ó, eu estou sustentando praticamente nada. Se eu estiquei lá na frente, eu tenho que sustentar as minhas mãos e toda essa alavanca de movimento, de resistência, tá? Quando eu estou falando do pescoço, então em condições normais, né, teoricamente, né, uma postura mais ou menos correta, ela pesa então 6 quilos. Conforme eu vou jogando a minha cabeça para frente, conforme eu vou tendo uma flexão do pescoço, eu vou distanciando desse ponto médio e, por consequência, eu vou tendo um reflexo de uma carga sustentada, né, pelos músculos muito maior. Então, só para ter uma ideia, se a nossa cabeça está jogada aproximadamente 15 graus para frente, que é uma leve flexão, o nosso peso da cabeça, né, a sustentação dos músculos, ela pode passar de 6 quilos a pesar 12 quilos, ela pode dobrar o valor. Se eu tenho uma flexão de aproximadamente 30 graus, o peso da cabeça refletido pode chegar a 18 quilos. Até o ponto de que se eu estiver olhando no celular com uma flexão de 60 graus do pescoço, que seria essa última figura aqui, ó, que a gente está vendo no quadrinho, e que não é uma posição absurda, né, do uso do celular, a nossa cabeça pode pesar 27 quilos, tá? A sensação, a percepção de carga, né, para o nosso corpo, a sustentação pelos músculos pode chegar a 27 quilos. Então, qual é o grande problema? Eu vou sustentar uma carga de quase 30 quilos por 5 horas e meia ao longo do meu dia, por 5 horas, 4 horas e meia. Então nós temos aqui uma situação muito complicada, porque toda vez que eu estou em flexão e essa musculatura está sustentando, ela está no que a gente chama de posição estática. Então o músculo ele contrai para poder segurar o peso da cabeça, fazer a sustentação, e ele não consegue ter uma troca adequada de oxigênio, nutrientes. Então ele mantém uma grande quantidade de tempo no que a gente chama de posição estática. E as posições estáticas, elas tendem a ser muito agressivas para o nosso organismo, justamente porque o músculo não consegue fazer uma troca adequada. Não entra sangue e sai de uma forma natural, ele tem que manter durante um grande tempo essa musculatura presa, tá? Então esse ponto, né, do uso do celular, e quando se a gente pegar, por exemplo, alguns anos atrás, o uso do celular era basicamente falando. Hoje o uso do celular é basicamente olhando para a tela, né? Tocando na tela. Então, naturalmente, a nossa cabeça
projetada para baixo, tá? Então nós precisamos tentar eliminar essas situações ou pelo menos tentar reduzir a exposição a essa situação. Então o que nós podemos fazer? E só para a gente, né, complementar, eu falei para vocês como que ela surge, mas então nós podemos ter, em relação aos sintomas, as dores, né, na região do pescoço e dos braços, as dores lombares e torácicas. Então lembra que a gente comentou que as alterações no pescoço, elas têm reflexo nas partes inferiores da coluna. Então eu preciso ajustar a minha coluna para adequar, né, com essa postura anteriorizada da cabeça. Então eu posso ter dor na região torácica e dor na região lombar também. Dores de cabeça. Quem sofre muito, pessoal, de ATM, né, que tem uma mordida diferente, sabe do que eu estou falando. A ATM, ela também tende a ter uma anteriorização da cabeça e, por consequência, uma alteração postural do pescoço. Então, todas essas alterações posturais na região do pescoço, por conta das tensões musculares, diferença, né, ou mudança no padrão postural, isso pode refletir para dores na cabeça. Formigamento nos membros superiores. Veja, tudo que está chegando para o nosso braço, para as nossas mãos, está passando pela região do pescoço. Então, se aqui está tudo travado, a chance de eu ter formigamento, né, uma alteração de sensibilidade, por exemplo, na região dos membros superiores, passa a ser maior. Alterações respiratórias, dependendo da qualidade ou da forma com que você está posicionado, e alterações na amplitude de movimento, né? Claro, se eu tenho musculatura tensa, eu tenho dores, eu começo a me movimentar menos com a região do pescoço e dos braços, e quanto menos movimento, mais dor, quanto mais dor, menos movimento, torna-se, né, um ciclo vicioso. Então nós precisamos quebrar esse ciclo. Então se você estiver sentindo esses sintomas, né, alguns deles, e você tem realmente uma exposição muito grande ao celular, e aí volto para a questão do trabalho, tá, pessoal? O celular pode ou não estar ligado à sua atividade de trabalho, mas o fato é que você usa o celular, aí você sai dele e vai para o seu notebook. E normalmente no notebook a cabeça está jogada para baixo. Você usa o computador, a tela está muito baixa, então o pescoço está para baixo. Então é um conjunto de fatores, né? Aqui a gente está falando especificamente do uso do celular, que está diretamente relacionado à síndrome, mas pense na sua atividade como um todo, né? Completa. Será que também nas outras atividades eu não estou mantendo o pescoço muito tempo nessa região, nessa posição de flexão, né? Muito tempo abaixado? Então é claro que procure identificar isso na sua prática profissional, na sua atividade, né, de vida diária. Se for necessário, procurar, né, um atendimento especializado para que você possa resolver, mas tentar resolver isso também de imediato na sua atividade profissional. Então o que a gente pode fazer? Duas coisas, tá, pessoal? Primeiro, em relação à causa raiz, tá? Depois nós temos mais duas orientações. Mas primeiro, reduzir a exposição, então tentar ficar menos tempo possível com o celular nessa posição e adequar os posicionamentos corporais. Então, ao invés de eu jogar o pescoço para baixo, algumas vezes do dia eu vou me acostumar a jogar o meu braço para cima. Então, nessa posição, eu naturalmente fico com o pescoço numa posição mais adequada, essa posição com o braço, né? E vai ficar desconfortável para o braço. Eu não vou conseguir ficar aqui assim muito tempo. E ótimo, porque é hora de você abaixar, tá? Então, duas coisas de imediato. Se possível, né? Se policiar, usar menos o equipamento. E, em segundo ponto, melhorar a postura, né? E mudar, ao invés de deixar o pescoço para baixo, deixar ele numa posição mais alinhada. Só que, além disso, coisas simples que nós devemos incluir no nosso dia a dia. Pausas. É fundamental, pessoal, que as pausas sejam realizadas toda vez que você tem um desconforto. Agora, veja bem, pode ser que esse desconforto que você sente, ele não esteja relacionado diretamente ou só ao celular. Ele pode estar relacionado ao seu equipamento, por exemplo, o seu computador, porque você fica muito tempo olhando para baixo. Só que na sua pausa, o que você faz? Você vai tomar um café e você está com o celular justamente nessa posição. Então, é preciso que nós façamos as pausas sempre que necessário, mas que nós possamos ter uma mudança postural. Então, de repente, nessa pausa, vai fazer uma caminhada, vai tomar uma água, tomar um café, conversar com as pessoas, né? Sem estar com o celular a todo momento, mas quebrar aquele padrão postural. Então, se o seu padrão postural é sentado no computador, tudo bem, você vai levantar e vai dar uma caminhada, mas também evite ficar muito tempo com o pescoço para baixo, tá ok? E a prática de exercícios, tanto no trabalho quanto fora dele.
Nessas pausas é importante, de repente, em algumas delas, dar uma alongada, dar uma esticada, movimenta, né, a região do pescoço. E fora do trabalho, procurar manter os músculos não só alongados, né, porque normalmente no trabalho a gente acaba tendo muito pouco tempo para trabalhar a musculatura de uma forma mais específica, né? Então acaba focando muito na questão de alongamentos. Mas eu acho que principalmente nós temos que, claro, manter o músculo alongado, mas fortalecer bem a musculatura, tá? Para nós termos uma musculatura de suporte adequada e que vai realmente sustentar a nossa cabeça, sustentar os pesos corporais, todas as movimentações que a gente precisa fazer ao longo do dia, tá bom? Então essas duas recomendações de pausa e exercício, apesar de não atuar diretamente, né, no posicionamento, na causa raiz, elas têm uma efetividade muito legal, uma vez que a gente consegue utilizar em qualquer hora do dia. Então, isso, e quanto mais livre isso for, na minha opinião, melhor, né, para você, para a empresa. Porque assim que a pessoa começa a sentir o desconforto, ela deve sim fazer essas pausas e esses exercícios de alongamento, tá legal? Então é isso, galera. Você já conhecia essa síndrome, né? A síndrome do pescoço de texto, já tinha ouvido falar nessa patologia? Ela é realmente um ponto muito importante dos nossos dias atuais, porque vem crescendo muito, né? A exposição ao celular, essas atividades, e tem sido relatados inúmeros casos relativos à doença. Se você já ouviu falar ou se nunca ouviu, deixa um comentário aqui para a gente poder ampliar a discussão. E se esse vídeo for interessante de alguma forma, não saia dele sem deixar um gostei, porque ajuda muito aqui na divulgação do trabalho. Como eu disse, faz com que as plataformas, né, não só o YouTube, como as redes sociais, entreguem, né, esse conteúdo para mais pessoas, e de repente tem muita gente aí com aquela dor no pescoço, né, que precisa receber essa informação, seja para o trabalho, seja para a sua atividade em casa, tá legal? Então deixa um comentário aqui, nós vamos finalizando, pessoal. Agradeço mais uma vez a sua participação, estou ficando por aqui, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!